Bom dia, Marcos. É uma satisfação estar aqui, embora o momento seja complicado, né? Um momento difícil, mas é uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar um pouco aí do que a gente aprendeu, do que aprendi na formação como professor de Química, e levar então para o seu ouvinte, levar para a população esclarecimentos acerca desse assunto que é tão importante, né? Então, álcool em gel, né? O álcool em gel, especialmente o álcool em gel com 70%, né, de concentração, o chamado álcool 70, ele deve ser utilizado, então, sem muita cautela, eu diria, no aspecto de riscos de explosão, riscos de incêndio. Ele é um produto seguro, né? Mas principalmente o uso principalmente em ambientes onde não se tenha, Marcos, uma pia com água e sabão, porque a eficiência da água e do sabão, a lavar com água e sabão, um detergente, em outras palavras, ela é muito efetivo na eliminação de vírus e bactérias. Então, dada essa escassez que nós temos aí de álcool em gel, é uma solução muito, mas muito boa. Então, eu recomendo prioritariamente o uso do sabão, do detergente e água, né? Lavar a mão, em outras palavras. Agora, professor, na hora da gente, por exemplo, comprar, adquirir o álcool gel, temos que levar em conta alguns critérios, algumas observações? Temos sim, Marcos. Então, os estudos científicos, eles apontam a eficácia do álcool, seja ele líquido ou seja ele em gel, quando ele está numa proporção de álcool e água, na proporção de 70% álcool e 30% água. Essa é a proporção ideal, embora seja também, os estudos apontem que se ele varia de 60% até 80%, essa faixa aí, ela é uma faixa que atende bem a esse propósito de eliminar bactérias e vírus, inclusive. Então, quando nós falamos álcool 70, nós estamos falando 70%. E aí eu chamo até a atenção a um outro ponto, também tem sido ponto de discussão em alguns diálogos, o fato de haver duas unidades de medidas para o álcool 70, para a concentração, na verdade, de álcool, que são as medidas INPM, as medidas do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Essa porcentagem INPM, ela fala em porcentagem em gramas, quer dizer, em massa. Significa dizer eu ter 70 gramas de álcool para 30 gramas de água. A outra unidade, que é o grau GL, o grau Gay-Lussac, ele também mede percentual, só que ele mede percentual em volume. Seria dizer 70 ml de álcool e 30 ml de água, certo? De modo tal que a quantidade de água e de álcool de 70% INPM ou 70 graus GL não é a mesma coisa. Mas, felizmente, os dois atendem. Os dois atendem ao requisito aí, estão na faixa de efetividade para eliminar vírus e bactérias. Eu comprei aqui na semana passada, aqui em Caicó, um álcool em gel que tinha lá 70, álcool 70, mas tinha, por exemplo, de INPM 62,4. Esse álcool, por exemplo, ele me serve para combater o coronavírus? Sim, Marcos, ele serve. Ele serve porque, se ele está nessa faixa de 62,4, 62,5, ou seja, se ele está acima de 60 INPM, sim, ele está na faixa que sim tem efetividade. Se por outro lado, Marcos, ele tivesse a concentração de 62,5 GL, a resposta seria não, certo? Então, 62,5, 62,4 INPM, sim, ele atende ao requisito aí, pode ser usado sim. Professor, e se passar de 70, por exemplo, o álcool 80, ele também serve nessa situação ou não? Sim, ele serve a 80.
Ele serve a 80% porque nessa faixa de 60% a 80% ele funciona, considerando a porcentagem de massa, o INPM. Contudo, até um amigo, Marcos, até me perguntava esses dias, ele me falava, professor Monteiro, eu tenho um álcool a 92%. O que eu faço? Eu recomendei a ele que dilua para que acrescente um pouco de água até para ele render mais, porque primeiro, a 92% ele não tem a eficiência, e segundo, você pode, no tempo de escassez, trabalhar então com uma concentração menor. Então, acrescentar uma quantidade de água, aí seria basicamente fazer uma pequena regra de 3 e diluir, então, de 92% para os 70%. Mas se ele já está 80%, sim, pode usar diretamente, então, sem dificuldades. Professor, e, por exemplo, o álcool gel, ele é inflamável? A gente tem que ter alguns cuidados ao usar, ao passar na mão, por exemplo, manusear um forno, um fogão, tem que ter esses cuidados ou não? Então, veja bem, quando a gente usa, então, o álcool gel em mão, devemos esfregar até que, basicamente, ele vai desaparecer da mão. A mão não deve ficar completamente úmida. Então, você vai esfregar e, à medida que você vai esfregando a mão, ele vai secando. De modo tal que ele é seguro, sim, mesmo até para esse tipo de manipulação. Diferente é o álcool líquido, com 70%. Esse álcool líquido, ele é uma longa demanda judicial, inclusive, porque a Anvisa proibiu ele em 2002. E só conseguiu efetivar essa proibição em 2013. Então, veja, o álcool líquido a 70%, ele é uma solução proibida, na verdade. Desde 2013, qualquer álcool líquido que esteja numa concentração acima de 54%, ele é proibido. Mas, nesse tempo de pandemia e dificuldade de conseguir o álcool gel, ele está liberado, o uso dele está liberado. Sendo que ele oferece, esse aí, Marcos, oferece bastante risco. Ele tem que ser usado com muita cautela. De preferência, ser usado em borrifador, por exemplo, e longe de chamas, né? E distante de crianças, por exemplo, criança não deve usá-lo, não deve ter acesso a ele. Mas, enfim, o álcool em gel, voltando, ele é seguro, ele pode ser usado sim, até na cozinha. Mas é lógico, volto àquela primeira fala que eu colocava no início. Se eu estou na cozinha, o que eu tenho ali do meu lado? Eu tenho uma pia, eu tenho água e tenho sabão. Então, deixa esse álcool em gel para a situação externa da casa, para uma situação que você não tenha acesso a uma pia para lavar a mão, né? Eu daria essa recomendação. Primeiramente, Marcos, desculpa, eu até esqueci de mencionar isso, que é tão importante, né? A regra principal, aliás, é fique em casa, né? A primeira de todas é fique em casa. Quem não pode ficar em casa é que vai sair. E aí quem vai sair leva um álcool em gel. E é importante, inclusive, a gente não estocar para que essa pessoa que precisa sair, ela tenha o álcool em gel, né? Professor, agora, por exemplo, você já deixou bem claro que em casa a água e o sabão faz o mesmo efeito, até mais do que o álcool gel, né? Agora, por exemplo, fora de casa eu posso usar o álcool gel quantas vezes? Em quais situações durante o dia eu devo usar o álcool gel? Olha, o álcool em gel, ele tem na composição, o que é álcool em gel, na verdade? Ele é um álcool líquido ao qual se colocou um polímero, se colocou uma mistura de polímeros, substâncias sintéticas como plásticos, né? Então, se colocou polímeros e fez um ajuste lá para que ele ganhasse uma viscosidade, para que ele não escorresse fácil. E é justamente por não escorrer fácil que ele é mais seguro. O risco principal dele é incêndio, o risco principal do álcool é incêndio. Então, na hora que ele não escorre, eu já dou uma segurança maior para ele. Mas, além do polímero, são colocadas outras substâncias, dentre elas a glicerina, que é muito utilizada em sabonetes, que é utilizada em outros cosméticos, né? E a glicerina, ela funciona evitando ressecamento da pele. Então, se você tem um álcool em gel, dá uma olhada nos ingredientes dele, se ele é glicerinado, pode usar repetidas vezes. Mas sempre que tiver ao alcance ali uma pia, prefira lavar a mão. Ou seja,
3, 4 vezes o álcool, na sequência lava a mão. Professor, é verdade ou é mito de que você usar o álcool gel em excesso, você baixa a sua imunidade? Mas eu desconheço essa ação de baixar a imunidade. Desconheço essa informação, eu não tenho nenhuma referência científica acerca dessa informação. Portanto, assim, baixar a imunidade, eu não creio, mas também não vou assumir de imediato que é um mito, não tenho nenhuma referência para isso. Professor, agora, por exemplo, álcool em gel faltando no mercado, né? Se mal chega no estabelecimento, com pouco tempo acaba. Existem outras alternativas para que você possa, por exemplo, também se prevenir contra esse coronavírus, que não seja o álcool em gel? Então, Marcos, o próprio Conselho Federal de Química, ele divulgou um pequeno artigo incentivando o uso de uma solução caseira muito, mas muito efetiva. Tão efetiva quanto o álcool 70 e muito barata também. Que é uma solução, que é uma mistura de água sanitária com água. Olha, eu falei água sanitária. Água sanitária é algo que mancha roupa, por exemplo, é algo que provoca irritação de pele, é algo que tem um cheiro muito forte. Mas nós não estamos falando de pegar água sanitária diretamente e sair borrifando. Estamos falando de água sanitária diluída. A diluição que o Conselho Federal de Química recomenda e que a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, também recomenda. Substâncias à base de cloro, elas costumam ter grande eficiência a vírus e bactérias. E esse vírus, o Covid, esse coronavírus, ele é um vírus que tem uma estrutura química que é facilmente atacada por substâncias à base de cloro. Portanto, se nós trabalharmos uma diluição, uma mistura de água sanitária com água, na proporção de 1:40, um volume de água sanitária para 40 de água. Isso daria, Marcos, 25 ml a cada 1 litro. Eu pego, então, 25 ml de água sanitária, isso corresponde, sabe a quanto? A metade de um copinho daqueles de café. Aquele copinho de plástico, utilizado para café, copinho descartável, né? Um copinho daquele é de 50 ml. Se eu pegar metade dele, eu tenho aí 25 ml. Metade desse copinho, então, eu coloco num recipiente com 1 litro de água. Essa mistura aí, Marcos, ela tem uma eficiência tão grande quanto a do álcool 70. E ela é recomendada especialmente para superfícies, assim, para mesas, para cadeiras, para pias. Ela eu aconselho ela demais para limpar sacolas, por exemplo, de supermercado, entregas. Hoje a gente está trabalhando muito com entrega de alimento, né? De pedir o famoso delivery. Então, sanitizar, limpar com essa mistura é um caminho ideal. Então, pode ser utilizado, então, uma mistura dessa e você simplesmente limpar com um pano úmido, umedecer um paninho nessa solução e passar nas superfícies. De repente, eu cheguei ali, estou com medo que esse pacote de bolacha que eu comprei ali no supermercado, que ele esteja contaminado, porque alguém falou, tossiu, espirrou lá dentro do supermercado. Então, dá uma passada ali com um pano umedecido nessa mistura de água sanitária com água, e ele vai ter um efeito, sim, tal qual do álcool 70. Professor, agora, essa mistura, por exemplo, a gente pode usar para higienizar as mãos ou não? Então, esse é um ponto também relevante. O ideal é que não use, porque algumas pessoas elas têm sensibilidade à água sanitária. Então, pode ser que ela provoque, então, alguma sensação ali de coceira, pode ser que ela provoque alguma vermelhidão, e então ela não é adequada, não é
recomendada, pelo menos, para o uso direto na pele. Então, a pessoa pode desenvolver alguma sensibilidade a ela. Então, de maneira tal que se você tiver, então, que álcool em gel, aí use para as mãos e para as superfícies use, então, essa mistura, né? Só para fechar, professor, a gente tem observado algumas cenas, por exemplo, de estabelecimentos comerciais, de repartições públicas, até de ruas também, sendo pulverizadas, né? É com essa substância que você acabou de citar ou não? Essa substância, sim, pode ser utilizada. Ela é uma das substâncias que pode ser utilizada para essa desinfecção, né, de ambientes públicos. Ontem, por exemplo, nós tivemos essa desinfecção aqui em Natal, na rodoviária, né, nossa rodoviária aqui foi desinfetada por uma equipe das forças militares, né? E uma das substâncias que pode ser usada, sim, é essa mistura. Só que, para esses ambientes, a concentração recomendada é um pouco maior. É tipo 50 ml para 1 litro, né? Inclusive, Marcos, ela pode ser também, essas 50 ml por litro, ela pode ser usada até para limpar solado de sapato. Você, de repente, chega ali da rua com o sapato sujo, o tênis sujo, então você pode umedecer uma toalha, um pedaço de pano que possa ficar ali perto da porta, por exemplo. Se tiver opção aí, tiver uma bandeja que coloque dentro, pode ser colocado assim, e ser umedecido essa toalha, esse tecido, ser umedecido com uma mistura de água sanitária com água, nessa proporção de 50 ml por litro. E aí, de repente, você chega lá encosta lá o solado do sapato, o solado da sandália, do tênis, nessa toalha, né? Então, ela também é interessante para não levar o vírus, para o piso da casa, por exemplo, que posteriormente pode vir a ser transmitido para as mãos e para as mucosas, né? Eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vai fazer em casa também essa substância, 25 ml de água sanitária para 1 litro de água, né? Agora, pode ser qualquer tipo de água sanitária ou não? Pode ser qualquer tipo de água sanitária, sim, Marcos. Mas deixa eu chamar a atenção para um outro ponto. Essa mistura, ela não deve ficar em ambiente exposto à luz. Então, se você tem em casa um recipiente escuro, um recipiente que não permita a passagem da luz, não seja transparente, ele é o ideal para guardar essa mistura, e ela pode ser guardada por até 2 dias. De preferência, então, sendo guardada dentro de um armário. Mas chamo outra atenção. Como ela não tem cheiro de água sanitária, como ela não tem um cheiro forte, ela corre o risco, então, de a pessoa confundir o que é aquele líquido. Então, eu preciso colocar ali uma etiqueta na embalagem, né, para que a pessoa saiba o que é. Então, coloca ali água sanitária diluída, por exemplo, para que não haja confusão e a pessoa possa ingerir, de repente, aquele líquido, né? Ele é perigoso se for ingerido. E ele substitui tranquilamente o álcool 70. Certamente. Para esse tipo de limpeza, especialmente superfícies, sacolas, embalagens, sim, ele substitui perfeitamente. E vamos pensar aqui, Marcos, quanto é que está 1 litro de álcool gel hoje? Eu vi aqui, tenho recebido aqui informações de 40, 50 reais, que é uma expropriação, basicamente, né? Então, numa situação dessa, de repente está usando álcool em gel para limpeza de mesas, não é um caminho interessante. Então, eu falo demais, por exemplo, aqui na minha casa eu estou utilizando essa mistura especialmente para essas situações que eu descrevia de limpeza de materiais que estão vindo da rua, sacolas especialmente, sacolas e embalagens de modo geral. Professor Carlos, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Então, Marcos, eu que agradeço aí a oportunidade de estar levando essa informação, fico feliz com esse seu convite, de poder estar externando aí para a população
alternativas, né, e bom uso realmente do material que está ao nosso alcance, né. E reforço, na verdade, Marcos, aquela fala do meio lá. Então, a primeira regra é fique em casa. A segunda regra é lave as mãos. Água e sabão tem uma eficiência imensa, imensa, muito mais até do que o álcool em gel. E aí, use com responsabilidade essas substâncias. Isso vai passar. É um outro ponto marcante, que o susto está sendo grande, a balançada que está dando na sociedade é grande, para que a gente olhe mais para o nosso irmão, para quem está mais próximo de nós. E vai passar. Não? Esse evento, esses eventos, não é a primeira vez que acontece um evento de pandemia, mas ele vai passar. Nós vamos superar isso.